Bom estarmos na casa daquele que pode todas as coisas. Bom podermos louvar o nome daquele que é maravilhoso, glorioso, conselheiro, príncipe da paz, aquele que te amou de uma forma incondicional, aquele que te amou primeiro, aquele que se entregou na cruz para te dar vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe de uma forma especial, que Deus possa falar com você de uma forma sem igual. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou, mas certamente sairá daqui mais feliz, regozijando, certamente sairá daqui crendo que Deus, o autor da vida, Ele se preocupa com você, Ele tem algo especial para você, Ele tem interesse em te abençoar de uma forma sem igual. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Abra aí a tua Bíblia, se você assim pode, no livro ou então no seu tablet, no seu smartphone, como você quiser ir acompanhar, ou apenas acompanhe aqui, João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, verso 1. Nós vamos ler o verso 1, ou melhor, e o verso 14. Nosso pastor Simval, não se encontra, não está presente junto com a pastora, co-pastora, pastora Rosália, a quem aqui eu faço meus agradecimentos por ter me confiado ao público de ministrar uma palavra da parte de Deus nesta noite, mas eles não estão aqui presentes, pois estão dando posse nas nossas igrejas filiadas. Salvo engano, ele está em Samambaia nesse momento, salvo engano. Está lá dando posse para o pastor Marcelo. Mas eu tenho certeza que ele deve estar acompanhando por lá. Deus te abençoe, se assim tiver, né? Deus abençoe o nosso pastor. João, capítulo de número 1, verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nessa versão que eles colocaram aqui, também está desta forma. Porém, pela manhã eles colocaram esta outra versão que diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 14, assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Apenas esses dois versículos. No princípio, então, era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Passando a refletir, passando a pensar sobre o tema proposto para este ano de 2023, nele existimos. Eu quero meditar com vocês de uma palavra que tem pelo tema o autor da vida, o Deus que sonhou. E passando nesta perspectiva de existência, olhando, refletindo, analisando, eu pude perceber que o universo, ele foi criado, a criação, o homem, o ser humano, e tantas coisas, e para muitas delas a ciência, o conhecimento secular, ele tenta, ou melhor, de alguma coisa provar, de alguma forma, ele tenta justificar que foi assim ou assado. Você vai ter a teoria do Big Bang, você vai ter aí a teoria da evolução e tantas outras, que para nós nada mais é que conhecimento secular, conhecimento científico.
Porque de fato e de direito nós acreditamos e temos por base, por fé, e cremos que verdadeiramente o homem foi criado pelo Todo-Poderoso, a saber, o Deus que você adora, o Deus que você exalta, o Deus que você bendiz. Deus revela a si mesmo através da criação. Observe que Salmos, capítulo de número 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação aponta em direção à existência de um Deus que é soberano, que um Deus que é poderoso, onipotente. Mas não somente isso, a criação também nos leva e nos traz a responsabilidade com relação a esse Deus todo-poderoso. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, verso 20, que, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O poder do Deus que você adora, o Deus que você exalta, vai muito além do que você pode imaginar. Observe uma coisa: o mundo, segundo nós cremos e acreditamos e afirmamos, ele não foi criado tateando, colocando as mãos, não. O mundo foi criado pelo poder da palavra. A Bíblia nos afirma em Salmos capítulo 33, verso 6 em diante, que pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Segue. Ele junta as águas do mar como um montão, põe em tesouro os abismos. Tema ao Senhor a terra toda, temam todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Pelo poder da palavra. Mas se isso não te traz à tona e o desejo de dar glória, observe uma coisa: Ele não só criou pelo poder da palavra. Observe esse quadro aqui, esse painel está aqui. A ideia é que aqui é o universo. A Bíblia diz que o universo, as estrelas, a terra, o mar, a Bíblia diz que o sol, a lua, tudo que nele há, o eterno, o Deus que você adora, ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Mas um autor, quando ele começa a escrever, antes, porém, como sempre se diz, tudo começa num pensamento, tudo começa numa reflexão, numa análise. Não sai escrevendo a revelia, não. E eu penso como Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 em diante, onde diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Quem foi que ensinou o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, a manejar com tanta sabedoria o universo e criar? E por isso nós estamos aqui hoje, nesta noite, dizendo, nele nós existimos, nós movemos e nós vivemos, porque nós temos a existência sendo arraigada, vivenciada por Ele. É por Ele e nele que nós temos o privilégio de poder adorar e exaltá-lo. É desta forma. E aí eu passo a pensar no Deus da criação. Um autor que começa a ter os seus lampejos de pensamentos e momentos de reflexão sobre a criação. Sentado junto a uma escrivania, ele pega um lápis e começa a escrever. E não são palavras qualquer, não são quaisquer pensamentos. Pelo contrário, eu penso aqui pelo menos em 3 palavras. 3 palavras bases, 3 palavras que vão dar sustentação para tudo e qualquer coisa, 3 palavras que vai servir de fundamentação para tudo que está por vir, lá na criação do mundo, lá na criação. Ele escreve, ele pega a sua caneta e com um gesto de carinho ele escreve a primeira palavra, a saber,
Tempo. 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 O tempo não existia até ele escrever. Ele que é em si um ser atemporal, um ser que não conhece o começo, não se conhece o começo dele, não se tem a ideia do fim. Ele é atemporal, um Deus que não está presente no nosso tempo. Ele já conhece o nosso futuro, conheceu o nosso passado, conhece o nosso presente e tem por certeza qual será o nosso fim. O Deus que é atemporal, mas ele escreve agora um tempo na história, um tempo que a história ficaria a ele apegado. A história teria agora o seu primeiro nascer do sol. A história teria agora o seu primeiro movimento de areia. A história agora teria um começo. A história teria agora um meio. A história agora teria um fim. Um capítulo final está sendo escrito. Desde a fundação do mundo. Ele conhece mesmo antes de escrever. Tempo, um passo em direção à eternidade. Eternidade passada que só o eterno pode saber, só o eterno viveu, só o eterno conheceu. Agora ele escreve um novo começo, uma história de um tempo, onde agora vai encaminhar a uma eternidade futura, onde eu e você, pelo poder que há no nome de Jesus, estaremos com ele nos céus. Tempo. A Bíblia diz que há um propósito para todo o tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Todo o propósito. A nossa existência é controlada então pelo Senhor do tempo. O Deus que você adora, o Deus que você exalta, não perdeu o controle do tempo que se chama hoje. O Deus que você adora continua sentado no alto e sublime trono, e Ele continua regendo cada segundo, cada minuto, cada hora do tempo que você está vivendo, porque Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Tempo. Tic-tac, tic-tac. E vai. Agora ele escreve a segunda palavra. O autor da vida, o Deus que sonhou comigo e com você, conosco, ele agora escreve a segunda palavra. E não é apenas uma palavra, não é uma palavra qualquer, como eu falei, são 3 palavras que vão dar fundamento para toda a história. Agora ele escreve um nome, chamado Adão. Adão. Enquanto escreve, vê o primeiro Adão. Depois de ver todos os outros, em milhares de eras diferentes, em milhares de terras diferentes, o autor os vê e os conhece de uma forma particular. Cada Adão, cada filho, instantaneamente amados, permanentemente amados. Para cada um ele tem um desígnio de um tempo. Para cada um ele indica um lugar. Para cada um ele indica um momento de vida. Não por um acidente, não por uma coincidência, não porque houve um erro na história, não. De uma forma cronológica, de uma forma certeira, você está aqui hoje inserido dentro desse tempo, porque Deus sonhou com você aqui hoje. É desse jeitinho. O autor faz uma promessa a esse Adão não nascido: a minha imagem far-lo-ei, farei de vocês pessoas, naturezas que não irão morrer. A minha imagem far-lo-eis, vocês serão como eu, vocês vão sorrir, vocês vão criar, vocês não morrerão nunca e ainda poderão escrever a própria história. Essa é a proposta do Deus Todo-Poderoso para o primeiro Adão. Esta é a proposta do Deus eterno para o Adão. Olha, você, Adão, será como eu, infinito, imortal, não conhecerá a morte. Porém você vai escrever.
Porém, você vai ter o direito de escolha, Adão. Cada um de nós temos o direito de escolha. Cada um é um livro, não para ser lido, mas antes, uma história que deve ser escrita. O autor inicia a história de cada um de nós, de cada vida, mas cada vida escreverá o seu final. Que liberdade perigosa, que livre-arbítrio concedido, que poderia trazer tanta dor. Seria muito mais seguro terminar a história de cada um conforme ele bem quisesse. Seria muito mais seguro se ele escrevesse o começo, o meio e o fim de cada história. Seria mais simples, seria mais seguro, seria menos sofredor, seria menos traumático, seria mais perfeito, mais singular, menos plural, mas não seria amor. Porque amor só é amor quando há opção. Opção. Deus te deu a opção de você escolher. Assim, o autor da vida decide dar uma pena para cada um, dar uma pena, um lápis para cada um escrever a sua própria história. E diz com ternura e amor: escrevam com cuidado e sabedoria. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável por cada escolha que você faz. Você é livre para fazê-las. Somos capazes de pensar, somos capazes de raciocinar, negociar, trabalhar. Somos capazes de projetar, planejar. Precisamos e somos capazes para isso. Precisamos nos esforçar para conquistar o que queremos, o que sonhamos, o que almejamos. Somos livres para fazer as nossas escolhas, porém, somos sentenciados pelas consequências dessas escolhas que fazemos. Nunca se engane disso. Nunca se esqueça disso. Você é livre para escolher, mas lembre-se, você é réu da sua escolha. Você está sentenciado às consequências que ela te trarão. Carinhosamente, ele agora escreveu a palavra tempo. Carinhosamente, com ternura, ele escreve agora o nome Adão. E ele escreve a terceira palavra. Também não mais um simples nome, mas um nome que poderia mudar, e mudou toda a história. Um nome que poderia mudar, fazer coisas que o homem não poderia fazer. Um nome dessa pessoa que se entregou por você, a saber, Emanuel. 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 O Deus que está conosco. A maior mente do universo imaginou o tempo. O juiz mais capaz garantiu o mais capaz, ou melhor, dos juízes, garantiu a escolha a Adão. Mas foi o amor que concedeu o Emanuel, o Deus conosco. O autor entraria na sua própria história. O autor agora começa a se entregar a viver a sua própria história escrita por ele mesmo. O autor agora tem o privilégio, a oportunidade de vivenciar aquilo que ele estava escrevendo. O autor da vida revela o seu terno amor em um amor sem medida, sem limites, imensurável. Santo Agostinho diz que a medida do amor é amar sem medidas. Não sabia ele que Deus, o próprio Deus, já tinha vivenciado e já se entregue, já de uma forma sobrenatural, apostando nisso, sem medidas. Ele te amou de uma forma extraordinária. A palavra tornar-se-ia carne, o verbo tornou-se carne. Ele também nasceria, ele também seria humano, ele também teria mãos, teria pés, ele também teria sentimentos, ele também sofreria, ele sentiria dor, ele choraria, ele derramaria lágrimas, ele passaria por provações, ele também sentiu outras dores, medo, e ele foi exemplo em
tudo, para que você compreendesse e entendesse que assim como ele foi vencedor, é possível que você também vença, é possível que também você conquiste, é possível que você, no poder que há no nome de Jesus, tenha vitória sobre essa sua causa, sobre essa sua necessidade, sobre essa sua adversidade. Eu não sei qual o problema, qual a aprovação, qual é a dificuldade que você está passando, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: o autor da vida sonhou com você, o autor da vida, ele pensou em você, o autor da vida mandou Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, para te conceder e te garantir vitória. Vitória. E o mais importante, ele também teria uma escolha. Emanuel portar-se-ia nas circunstâncias e encruzilhadas da vida e da morte, e escolheria. Seria muito fácil para ele, como um Deus, simplesmente dizer: todos vocês me pertencem, a história quem escreve sou eu escrevo o começo, o meio e o fim. Seria muito fácil para ele dizer e determinar que nós o amaríamos. Seria muito fácil para ele poder dizer: olha, a partir de hoje vocês não mais pecarão. A partir de hoje o pecado está extinto da face da terra, em qualquer outro lugar. Seria muito fácil, e não duvide, ele tem poder e ele poderia fazer isso. Mas ele preferiu te dar o poder de escolha. Assim como também ele teria uma escolha. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele escolheu te amar, ele escolheu se doar, ele escolheu, mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, imperfeitos, ele escolheu te abraçar e dizer: eu te amo, de uma forma incondicional. O plano da salvação não foi escrito depois que Adão pecou com Eva, não. O plano da salvação não foi aquele plano que foi feito às pressas, porque Deus foi pego de surpresa, foi surpreendido. O plano da salvação não foi criado no meio do caminho, no meio da história, não. O plano da salvação foi arquitetado lá na fundação do mundo. Ele já sonhava com você, ele já te amava, ele já sabia quem era você, ele já conhecia as suas imperfeições, ele já conhecia as suas falhas, as suas fraquezas, ele já conhecia também as suas qualidades, ele já te conhecia de uma forma particular, e lá na fundação do mundo ele cria e arquiteta o plano da salvação, porque está escrito em Efésios capítulo 1, verso 4, onde diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Plano da salvação. O autor conhece bem o peso dessa decisão. O autor sabe que essa escolha, a dor que vai lhe causar, a dor que lhe vai trazer. O autor faz uma pausa ao escrever a página do seu próprio sofrimento. Ele podia parar. Ele podia agora falar: não vai dar certo, assim eu vou sofrer muito. Assim não consigo compreender, não consigo entender tamanha dor. Eu vou suar lágrimas de sangue, eu vou sofrer. Ele poderia parar, mas a Bíblia diz que ninguém toma a vida dele, ele mesmo entrega. Ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ele fala para Pedro:
Se eu quisesse, eu mandaria agora uma milícia de anjos, milhares de anjos, e ninguém passou Lúcio toque em mim hoje. Ei, não. Mas ele resolveu se doar. Ele resolveu te amar. Podia parar, porque sendo o autor, ele tem o poder da escolha. Ele tem a caneta nas mãos. Mas, como não criar, sendo um Deus criador? Como não escrever, sendo um Deus escritor? Como não amar, sendo o próprio amor? Como? Como não fazer assim? Assim ele escolhe a vida, embora significasse que ele teria que morrer, na esperança de que seus filhos fizessem a mesma escolha. Na esperança que você hoje renunciasse às suas mazelas da sua vida. Na esperança de que nós um dia pudéssemos dizer não ao pecado, pudéssemos dizer não às fraquezas, pudéssemos renunciar àquilo que nos afasta de Deus, pudéssemos dizer não àquilo que nos afasta da santidade do Todo-Poderoso, pudéssemos simplesmente dizer: Deus, em favor do Senhor, em favor de tudo que o Senhor fez por mim, em favor da sua morte lá na cruz, a vida que o Senhor me concedeu, eu digo não aos pecados, eu digo não às falhas, eu digo não a isso tudo que me afasta de Ti. Nessa incumbência, nesse desejo, nessa atmosfera de que nós faríamos da mesma forma, Ele resolve te amar, Ele resolve se doar, Ele resolve te amar. Posto isto, que você possa sair daqui nesta noite, crendo que o seu tempo, o tempo que você vive, o tempo que você está inserido, tem um autor da vida que controla ele. Posto isto, eu quero que você saia daqui nesta noite, sabendo que você não é mais um acidente de percurso. Você não é mais uma coincidência. Você não foi um erro do acaso. Não. Deus sonhou com você de uma forma especial. Deus sonhou com você de uma forma particular. Ele espera algo de você, porque Ele morreu na cruz por você. Lembre-se, saia daqui crendo e sabendo, conhecendo, confiante de que o Emanuel, o Deus conosco, nunca te desampara, nunca te desamparou e nunca vai te desamparar pelo poder que há no nome de Jesus. O autor da vida, então, sonhou com um tempo. O primeiro problema que nós temos com o tempo, meu amado irmão, é que nós temos que esperar. Esperar é algo que muitas vezes nos traz angústia. Esperar é algo que muitas vezes machuca. Esperar é algo que muitas vezes traz feridas que as cicatrizes nunca muitas vezes querem chegar. Esperar é algo que, para quem é ansioso, você conhece um ansioso, sabe como? Eu vou te mostrar, eu vou te falar como você conhece um ansioso. Você pede para ele esticar assim as mãos. Você vê as unhas dele. Quem é ansioso, tem gente já se denunciando, tá vendo aí? É assim ou não é? Começa. Jesus, não vai dar tempo, o tempo não vai dar, o tempo não dá tempo, não vai dar. Não vai dar. Falei hoje aqui pela manhã que, conversando com uma jovem de 20 e poucos anos, pastor, não vai dar tempo de eu casar.
Pai, minha filha, você tem quantos anos? 20, pastor. Minha filha. Esperar. Algo que traz sofrimento. Algo que traz dor diante da circunstância. Para quem está, né, tranquilo, tranquilão, dormindo, descansando, não tem sofrimento. Mas quem tem ansiedade, quem precisa para ontem, esperar é uma eternidade. O nosso problema com relação ao tempo é que nós não somos infinitos. Uma coisa você tem certeza ao nascer, é que você um dia vai... Nem todos parecem ter, né? Mas, se Jesus não voltar, se engane não. Você vai. Você vai. Um dia, nós iremos morrer. É a única coisa. Nós somos finitos, temos um tempo pré-determinado. Um começo, uma história, e um dia vai se findar. O problema nosso com o decorrer do tempo, com essa questão do tempo, é que o tempo não para. Não para. O tempo, ele nos amadurece. Com o tempo nós crescemos, amadurecemos, criamos novas perspectivas, pensamos, queremos, quando temos os nossos 15 anos, queremos ter os 18, somos loucos por 18 para tirar a carteira, ter o nosso carro, quando chega aos 18 você tira a sua carteira e daqui a pouco você já está com 25, daqui a pouco você está com 30, foi, passou. Hoje mesmo pela manhã eu fiz questão de lembrar dos meus 18, 15 anos, tinha a mesma imagem, como falei aqui, do apresentador que está bem ali, que eu vi. Magrinho, barbinha feita, tinha cabelo, crente. Feliz é você que está aí garantindo os seus mesmos brancos, como está aqui o nosso pastor Lúcio. Glória a Deus. Quinze anos foi. O tempo não para. O tempo voa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer uma palavra. Salmos capítulo 27, verso 14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O tempo vai passar, as coisas vão acontecer. Aquele que te garantiu vitória não está preso dentro de um tempo. Ele é atemporal. O tempo dele não é o Cronos. O tempo dele é o Kairos, o tempo da perfeição, o tempo de qualidade. No poder que há no nome de Jesus, você vai conquistar. No poder que há no nome de Jesus, você vai alcançar. No poder que há no nome de Jesus, nem que seja com 90, com 100, se for com 105, Deus te dá os 5 anos a mais, mas você vai tomar posse da vitória no poder que há naquele que é Senhor do tempo. Estive em um culto esta semana. Irmão daqui da nossa igreja, faço questão aqui de mencionar o testemunho dele. 27 anos esperando por uma vitória. 27 anos lutando por algo que sonhou, vislumbrou, acreditou, remou. Foi difícil, foi complicado certamente, mas pelo poder que há no nome de Jesus, 27 anos se passaram, e ele pelo poder que há no nome de Jesus cantou o hino da vitória. Hoje ele está aí cantando o hino da vitória, regozijando no Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fácil? 27 anos? 30 anos? Quando se passa, depois que passa, foi simples, mas vai viver.
vai passar. Tempo. O autor da vida, ele não só escreveu sobre o tempo, ele não apenas sonhou com isto, mas ele também sonhou com você. Cada detalhe, cada pensamento, cada virada, cada circunstância, cada choro, cada lágrima, cada sofrimento, cada momento, Ele sonhou com você. Ele sonhou, Ele vislumbrou, sim, as suas falhas, as suas imperfeições, os seus medos, os seus temores, as suas fraquezas. Também Ele viu os seus acertos, as suas conquistas, o seu esforço, a sua vontade de vencer, a sua perseverança, o seu desejo ardente de conquistar. Mas Ele também percebeu que em alguns momentos da tua vida você ia desistir, queria parar, e Ele, com o seu amor eterno, Ele te sustentou, porque Ele sonhou com você. Mesmo sabendo que você o negaria, mesmo ciente que um dia você o abandonaria, mesmo consciente que um dia você diria para Ele, mesmo Ele cravado com as mãos na cruz, você teria a audácia de falar para Ele: hoje não, deixa para amanhã. Outra oportunidade, deixa para depois. Mesmo assim, Ele sonhou com você. Mesmo assim, Ele te amou primeiro. Mesmo assim, o autor da vida não apenas sonhou com você. O autor da vida não estava apenas vislumbrando momentos de alegria, mas ele também agora escreve a história, como eu falei, e ele está inserido na história, e agora ele não apenas sonha com você, ele se entrega por você, pastor Lúcio. Ele se entrega, ele se doa por você. Ele te amou primeiro. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 5, 8, mesmo mais Deus prova o seu próprio amor para conosco, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Certamente, certamente não, mas talvez, com uns relampejos de certeza, mas talvez, você morreria pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu cônjuge, por aqueles que você ama, por aqueles que te fazem bem, por aqueles que te cortejam, por aqueles que querem te carregar no colo, por aqueles que te diz ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Talvez você, por estes, você talvez estaria disposto a morrer. Talvez. E não vou nem ser ousado em perguntar, para você não ficar constrangido do lado da pessoa aí. Mas tenho plena convicção que você não morreria pelo seu inimigo, por aquele que te deseja tanto mal, por aquele que quer ver você na sarjeta, por aquele que deseja, lhe gritou no alto, bem alto e de uma forma estridente: solta Barrabás, solta Barrabás. Por aquele que preferiu um assassino, preferiu um pecador, preferiu qualquer outro, menos aquele que te amou. Você morreria por um pecador? Você morreria por aqueles que cuspiriam em tua face?
Por aqueles que zombariam, se tu és o Deus, desce daí. Por aqueles que colocaram uma coroa de espinho. Por aqueles que falaram, mata. E na cruz ele vira, do lado alto ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. É desse Deus que eu estou falando para você. É desse amor que eu estou pregando para você. Um amor incondicional. Um amor que não tem palavras. Um amor que não tem palavras para discernir, para definir. Um amor que é imensurável. Um amor que é incalculável. Um amor que mesmo morrendo, mesmo sofrendo, Ele está dizendo, Pai, eu amo eles. Pai, eu preciso amá-los. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus que você veio aqui nesta noite dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o autor da vida. Muito obrigado porque eu vivo, eu existo, eu me movo, eu sou pleno, eu tenho a existência, porque o Senhor me amou um dia. Eu estava na sarjeta, eu estava no lamaçal de pecados, eu não tinha vida, eu não tinha família, eu não tinha um lar, eu não tinha uma casa, eu não tinha um amigo, mas o Senhor é o meu melhor amigo. O Senhor foi para a cruz para que eu tivesse vida e vida com abundância. Aplauda o Senhor, bendiga ao Senhor, exalte a esse Deus que pode todas as coisas. Ele te aceitou mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, e Ele sendo santo, justo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, maravilhoso, conselheiro. Ele te aceitou. Ele te aceitou como você é. E não apenas isto. Ele morreu na cruz para te dar vida. Que amor. O Deus, o autor da vida, Ele não apenas sonha com você, Ele não apenas projetou você, Ele não apenas te deu uma história, uma vida para você ser vivida. Vai, segue a tua vida, segue a tua história, escreve a tua história. Não, não, não. Esse autor da vida, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, um Deus que transcende as nossas imaginações, agora Ele é um Deus também imanente, é um Deus presente, é um Deus que se envolve na história, é um Deus que se faz presente, é um Deus que viveu as mesmas aflições que você vive, é um Deus que se preocupa a tamanha forma de que não apenas Ele fala para você ir, mas Ele também se envolve com você. Ele se envolve com sua história. Ele se preocupa com você. O autor da vida não abre mão de você. Ei, lembra daquele livramento? Lembra? Lembra daquele dia que você viu, você ia ser assaltado, você ia ser assaltada, e do nada apareceu Deus, deu o livramento, você lembra? Ei, você lembra do dia que você até foi assaltada, e Deus te deu um livramento de uma maneira que aquele não apertou aquele gatilho do revólver, talvez não puxou uma faca para você. Deus te deu o livramento daquele carro que você ia bater, ia capotar, e você não estaria aqui hoje para dizer glória a Deus. Quantos livramentos você já teve? Quantos livramentos você já passou? Fabrício, quem diga. Quantos livramentos Deus não te deu? Quantas oportunidades Ele não te concede? E sabe por que Ele está te dando esta oportunidade? Porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Estão os discípulos passando, lavando os pés. Jesus lava os pés dos discípulos, passa o primeiro discípulo, o segundo discípulo, o terceiro discípulo.
Pedro fala, Jesus, tu tem que lavar meu pé. Não, eu tenho que lavar meu pé, porque se você não pode ter parte comigo, então lava o meu corpo todo, Jesus. Pedro era atrapalhado. Aí chega Judas. E Jesus, o texto diz, e Jesus conhecendo que ele era o traidor, Jesus abaixa aos pés de Judas e começa a lavar os pés de Judas. Sabe o que Jesus está falando para Judas? Judas, eu não desisto de você. Você já desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Ei, Jesus está dizendo para um e para outra que hoje, Ele não abre mão da tua vida, Ele não abre mão da tua história. Você pode até já ter desistido de Jesus, você já pode ter até aberto mão daquele que foi um dia morreu na cruz por você, mas Ele continua com os braços abertos dizendo, eu não abro mão de você, eu não desisto de mudar a tua história, eu não desisto de fazer algo novo, eu não desisto de fazer nova história por você, eu tenho vida e vida com abundância para você. Judas, você desistiu, mas eu não desisto de você, Judas. Eu não desisto de você. Cada circunstância que você passa, cada adversidade que você vive, cada momento de adversidade que passa, que você não compreende, é verdade ou não é? Tem coisa que você fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Meu Deus, o que eu tenho a ver com esse problema? Por que eu estou inserido nisto? Coisa que você não compreende. Circunstâncias que aparecem nas nossas vidas, que falam assim, rapaz, eu não estou entendendo o porquê, não estou compreendendo. Estava tudo bem, pastor Lúcio? Estava tudo correndo às mil maravilhas. Tinha dinheiro sobrando na conta, tinha um carro bom, tinha um apartamento maravilhoso, uma casa abençoada, uma família que Jesus me deu. Rapaz, eu não sei por que agora. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tem deserto na vida do crente? Sabe por que tem tempestade que nós temos que muitas vezes passar e nós não compreendemos, nós não entendemos? Nós não sabemos nem porquê, de onde que vem, nem para onde que vai, sabe por quê? Para que nós, a cada dia, nós venhamos nos achegar mais perto de Deus. Se não for as lutas, para e pensa, se tiver tudo bem, 100%, você chora nos pés de Jesus? Jesus, muito obrigado por estar tudo 100%. Jesus, muito obrigado, meu Deus. Ou quando a coisa começa, o parafuso começa a apertar um pouquinho, você começa a já chorar, a gemer, Jesus, tem de misericórdia. Jesus, o capeta está se levantando, Jesus derruba, Jesus é hoje ainda, é assim ou não é? É. Muitas vezes nós precisamos passar pelo funil para nós nos chegarmos mais. Muitas vezes nós somos passados na moenda para que nós possamos entender, gemendo, entendendo, pastor Joaquim, rompendo, gemendo lágrimas, para dizer, Jesus, eu não dou conta. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu não sei, eu não consigo. Jesus, eu preciso. Jesus, sustenta a minha. Jesus, vem aqui comigo. Jesus, segura na minha mão, porque eu estou à deriva, eu estou morrendo. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. É assim ou não é? Nós precisamos entender e compreender que o Deus, o autor da vida, o Deus que sonhou com você, Ele projetou e arquitetou a história de uma tal forma que nós precisamos compreender que nós somos dependentes dEle. Você é dependente dEle. Sem Ele você não pode nada. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, onde
tudo posso, onde? Naquele que me fortalece. Eu posso ter aflição, eu posso ter problemas, eu posso passar por adversidades, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter riquezas, eu posso ter abundância, eu posso ter de tudo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus, o meu galardoador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades são supridas nele, por Ele, para Ele, eternamente. Amém. Ponha-se de pé. Três palavras que vão dar sustentação, fundamentação para toda a história da humanidade. Tempo. Um tempo que está inserido dentro de um ser eterno, onde tem um começo, um meio e um final. Um Adão, um ser que vai ser amado por um autor de uma forma sobrenatural, de uma forma sem igual. O autor continuou escrevendo cada momento, cada circunstância, cada evento, cada detalhe. Deus te aceita da maneira que você é. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa como você esteja, cansado, fadigado, oprimido, cheio de pecado, na lama. Não importa como você esteja, cheio de dinheiro, ou sem nenhum dinheiro, de bem com a vida, sujo, com fome, com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Não importa se ninguém dá nada para você. Não importa se as pessoas viram um rosto para evitar olhar nos teus olhos. Não importa se você não é compreendido, se você não é compreendida. O Deus que sonhou com você apenas está te dizendo: vinde a mim, você que está cansado de carregar esse fardo. Vinde a mim, você que não aguenta mais ser julgado, julgada. Você que não aguenta mais ser apontada, ser apontado. Vinde a mim, vós que estáis cansados, estão debaixo de uma opressão, oprimidos pelo sistema, cansados e fadigados. Vinde a mim, vós que estáis nesta situação. Deus te quer assim como você está. O que Ele impõe é apenas um detalhe, uma condição. Escolha. Você tem o poder de escolha. Você pode escolher continuar como você está. Você pode escolher continuar na mesma caminhada, longe de Jesus, longe do caminho, longe do eterno, longe daquele que te amou primeiro. Você pode continuar vivendo essa escolha, ou você pode levantar sua mão assim como a minha está, no poder que há no nome de Jesus, e dizer: eu escolho Jesus. Eu escolho esse autor da vida que sonhou comigo. Eu escolho esse autor da vida que morreu na cruz para me dar vida e vida com abundância.
Eu escolho esse Senhor que pode todas as coisas, que me amou independente das pessoas, que me amou independente de como eu sou, que me amou de uma forma incondicional. Eu escolho este Jesus. Eu escolho este que um dia morreu na cruz para me dar vida e vida com abundância. Você precisa querer Ele como Ele é. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é a perfeição em amor. O que você precisa é simplesmente levantar a tua mão, e no poder que há no nome de Jesus, toda barreira, todo e qualquer ferrolho que possa estar te atrapalhando, tudo aquilo que está de alguma forma te amarrando, no poder que há no nome de Jesus eu repreendo. No poder que há no nome de Jesus eu te dou livre acesso agora. Eu te liberto no poder que há no nome de Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus. Dê um sinal com a tua aceitação, dizendo: eu aceito esse Jesus. Eu aceito esse Jesus que morreu na cruz para me dar vida. Eu aceito esse Jesus que morreu na cruz para que hoje eu pudesse ter vida e vida com abundância. Talvez a sua alma esteja aflita. Os medos, os anseios te desesperam. Talvez a sua família te abandonou. Talvez todos te abandonaram. Mas o Eterno jamais, jamais te abandona. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. No nome de Jesus, cadeias sejam quebradas no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus, é hoje. A oportunidade perfeita é hoje. Não é amanhã, não é depois. Ele não preferiu esperar para deixar para depois. Ele foi para a cruz por você. Vem para Jesus, vem para Jesus. Cadê a primeira alma? Cadê a primeira vida que vai se encurvar aos pés de Jesus? Tem alguém que quer esse Jesus? Se não tem, que Deus lhe conceda outra oportunidade. O autor da vida não desiste de você. O autor da vida não abre mão de você. O autor da vida nunca, nunca vai desistir de você. Eu quero orar pelos demais. Eu quero orar com você que talvez tem se sentido só. Eu quero orar com você que no decorrer da história tem passado por momentos de aflição na alma e tem pensado que o autor da vida errou com você. O autor da vida projetou, arquitetou, mas em algum momento ele se esqueceu de mim, pastor. Em algum momento, pastor, eu penso que ele falhou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não te esqueci, eu não te abandonei. Eu estou trabalhando na tua causa. O Deus que você serve te trouxe aqui nessa noite para te dizer que no silêncio da noite Ele está trabalhando na tua causa. As tuas guerras não serão vencidas. As tuas guerras não serão falidas. As tuas guerras o próprio Deus está guerreando em teu favor. As tuas guerras há um general de batalha que está dizendo: eu sou o Deus que guerreio em teu favor. Eu sou o Deus que guerreio as tuas causas. Ele te garante vitória. Ele te garante vitória. Ele te garante vitória, porque Ele é fiel para garantir aquilo que Ele prometeu. Curve a tua cabeça.
Eu quero orar com você. Deus, aqui está a tua igreja. A igreja que o Senhor sonhou lá, ó Pai querido, na fundação do mundo. Lá no início dos tempos, o Senhor sonhou conosco aqui neste dia. O Senhor projetou e arquitetou de uma forma singular, ó Pai querido, Pai amado, cada um destes que estão aqui, não estão aqui por coincidência ou no acaso, ó Pai, por não ter outro lugar, não. O Senhor colocou o desejo de estar com eles aqui hoje. Pai, talvez aqui no nosso meio tenha pessoas, ó Pai, que desistiram no decorrer da caminhada. Talvez estão aqui, ó Pai querido, dando o último passo de misericórdia. Estão aqui, ó Pai querido, Pai amado, porque não acreditam mais no sistema. Estão aqui porque não conseguem mais ver perspectiva, não tem mais perseverança e perspectiva, ó Pai, de um dia melhor amanhã. Mas eu tenho certeza, ó Eterno, que o Senhor não errou. O Senhor não, ó Pai querido, não está, ó Pai querido, Pai amado, esquecido. O Senhor não falhou. O Senhor, ó Pai, não se esqueceu de nenhum de nós. Pai, eu te peço no poder que há no nome de Jesus, abraça cada filho. Pai querido, Pai de amor, que o afago do teu amor possa ser derramado em um sinal de unção. Ó Pai querido, Pai amado, que a tua unção, ó Pai querido, Pai amado, a unção que quebra o jugo, a unção, ó Pai, que despedaça, ó Pai querido, cadeias, a unção, ó Pai querido, Pai amado, que quebra, ó Pai querido, sentenças, ó Pai querido, Pai amado, proferidas pelo inferno, no poder que há no nome de Jesus. Nós, ó Pai querido, Pai amado, libertamos vidas cativas, no poder que há no nome de Jesus. Nós, ó Pai querido, declaramos uma vida nova em Cristo Jesus. Nós declaramos, ó Pai querido, Pai amado, um novo tempo, uma nova história, um novo começo, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro.